tenho certeza que toda quarta-feira a igreja fica cheia assim, né, Bira? Tenho certeza. Porque uma igreja que está esperando Jesus voltar, eu não acredito que ela fica vazia. Ela fica cheia desse jeito. Primeiro que a gente deveria adorar todos os dias da semana. Se já não pode adorar todos os dias, eu estou orando para Jesus não voltar numa quarta. Porque se Jesus voltar numa quarta, vai pegar um bocado de crente perdido em casa. Outros nas academias, alguns na churrascaria, outros na pizzaria, outros nas pastelarias, alguns na sorveteria. Então eu estou orando a Deus, dizendo: Deus, não venha numa quarta. Porque Deus não vai levar sabatista, queridos. Deus vai buscar uma igreja compromissada com Ele, cheia do Espírito Santo. Amém. E a gente ficou pensando assim que a igreja ia murchar, né? Mas não murchou não. O povo está vindo mesmo pela fé, louvado seja Deus. Amém. Sabe o que é que eu vejo? É que todos nós seremos abençoados por Deus. Amém. Deus fará coisas grandiosas depois desses dias nas suas vidas. Não venha buscar nada de Deus agora. Venha só adorá-lo em espírito e verdade. Venha aprender, venha se santificar, venha se fortalecer, para que nós possamos resistir nos dias maus. E depois desses dias, depois dos 15 dias de poder, aí você vai dizer: Deus, agora é o momento do Senhor agir. Mas Deus agirá durante os 15 dias na vida de muitos, como eu já tenho visto agir na vida de cada um de vós. Estou muito feliz, porque o diabo tem sido derrotado pelo poder do nome de Jesus. As pessoas têm a tendência de dizer: eu amo a Deus mais do que tudo. E isso chega a ser uma hipocrisia. Se eu lhe perguntasse antes das mensagens desses dias, o que Deus significaria para você, você diria: Ele é tudo. O que é tudo? Tudo é aquilo que não há espaço mais para nada. Os médicos disseram que eu não ia nem mais falar, né? E eu falo até pelos cotovelos agora, irmãos. Né? Que a cocaína tinha comido minhas cordas vocais. E ele disse que não havia esperança para mim falar. E Deus colocou em mim de novo a voz. Amém? Amém. E eu prego praticamente todo dia. Né? Quando eu não estou pregando aqui, estou pregando em Salvador. Eu não paro, eu prego durante o ano todo. Quando eu não estou pregando, às vezes eu nem acredito, irmão. Eu fico em estado de graça. Eu fico até com medo de passar mal. Porque a minha vida é nos púlpitos. Mas louvado seja o nome do Senhor. E quando eu não estou pregando nos púlpitos à noite, estou pregando no centro de recuperação. Estou aconselhando um, aconselhando o outro. Mas sem mais demora, abra suas Bíblias no livro dos Salmos. Salmo 41. Jesus aqui tem amigos. Vou fazer a pergunta de novo. Jesus aqui tem amigos? Sim. O amigo quer estar perto ou longe? Sim. E por que dia de quarta-feira a igreja está vazia? Que tipo de amizade é esta? Que tipo de amor é este? Que a gente diz que o ama, que ele para a gente é tudo, e a gente não vem adorá-lo no dia de culto na casa dele, no dia do culto do poder. Mas nós somos os mesmos que não viemos para a igreja por cansaço, e alguns têm as suas desculpas, mas assistimos hoje, tem futebol, não sei nem quem vai jogar, mas por certo, eu vou assistir um pouquinho de futebol, se Deus permitir. Não vejo pecado nenhum em assistir futebol. Mas a gente assiste 45 do primeiro tempo, mais intervalo comercial, 45 do segundo, e a gente não se cansa. E vibra, torce, se arrepia. Mas não temos prazer de estar na casa de Deus. Que tipo de religião é essa, queridos? Achou aí Salmos 41? Feche seus olhos e não sua Bíblia. Mais uma vez, Senhor, quero lhe suplicar o teu Espírito neste lugar. Ó Deus, repreende agora todo o levante do inimigo em nome de Jesus. Quebra todas as correntes, os grilhões, todo o dado inflamado, todas as algemas sejam quebradas para a glória do teu nome. Toma cada visita aqui em tuas mãos. Cada pessoa que adentrou na tua casa de oração, aqueles que estão afastados. Ó Pai,
dá força a eles, para que eles possam voltar antes que seja tarde demais. A nós outros, que estamos aqui, e mesmo nessa situação que nos encontramos, nos salve, e nos mantenha salvo para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Quando a Bíblia fala, às vezes me preocupa, é que a Bíblia diz que cada pessoa que se encontra afastado hoje da igreja, tem no mínimo 8 espíritos malignos consigo. E ninguém quer isso para a sua vida. Se eu lhe perguntasse se você quer Deus e o diabo, claro que todo mundo vai querer Deus. Quem vai querer o diabo? Mas você sabia que a gente, quando está no mundo, tem no mínimo um espírito maligno? É a Bíblia que fala, não é eu não, viu? A Bíblia fala em Mateus 12, abra aí Mateus 12, segura aí em Salmo, e abra a sua Bíblia em Mateus 12, para você não pensar que é eu que estou falando. Porque duras são essas palavras. Mas é a palavra de Deus que diz, Mateus 12, versículo 43. Eu gostaria que alguém aí com a voz assim muito boa pudesse ler para a gente aí. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Espera aí, se saia porque está o quê? Dentro, porque nada pode sair se não estiver. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando repouso, ele está procurando então outro corpo para entrar. Como é que ele é expulso do nosso corpo? Quando a gente se batiza e entrega a vida a Deus, ele é expulso do nosso corpo. Então ele vai procurar outro corpo para entrar. Você poderia ler o restante aí, querido? Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e chegando, acha desocupada, varrida e adornada. Amém. Olha, ele sai, então tenta voltar, encontra a casa vazia, o nosso corpo, né? Ornamentada, quer dizer, toda enfeitada, porque o Espírito de Deus está em nós, amém? Amém. Então, vem consigo, diga aí. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entretanto habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Misericórdia. Então eu aconselho você que está afastado para voltar correndo. Porque se você está aqui é porque Jesus te ama e a misericórdia dele está estendida sobre a tua vida. Eu faço um apelo para você que ainda não entregou a vida a Cristo. Faz uma aliança com o Senhor. Eu sei que você o ama, sei que você tem um carinho especial por ele. Mas que tipo de amor é esse que você não quer entregar a vida a ele, guardar os seus mandamentos? Salmo 41, queridos. Vocês estão mais cansados do que eu, viu? Hoje eu dei um duro danado, dormia tarde toda, manhã toda. Vocês pensam que é fácil, é? Ficar num quarto daquele no ar-condicionado, é brincadeira, gente? Abra aí, minha amada. Hoje eu descansei um bocado, viu? Eu estou muito bem, graças a Deus. Salmo 41, versículo 9, diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu. Só até aí, queridos. O salmista aqui não está se referindo a qualquer pessoa. Ele está se referindo a um amigo íntimo. Ele disse, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Como é duro, querido, quando nós depositamos em alguém a nossa confiança, e você sabe depois que essa pessoa te traiu, a dor da traição. Como é difícil para uma pessoa quando ela é traída. Só quando a pessoa é traída ela se reconhece e sente a dor da traição. Eu quero dizer, talvez esteja falando para alguém aqui que um dia já foi traído. Só Deus sabe a dor daquele que sofre com a traição. O traidor, ele até sente, mas aquele que é traído sente muito mais. Às vezes fico imaginando. Vou falar um pouco sobre o relacionamento a dois. É interessante, quando nós estamos namorando,
né? O cabra, ele não está namorando, não está apaixonado, ele está tranquilo, ele fica jogado, né? É sandália qualquer, a unha cresce, cabelo grande, ele não está nem aí, está à toa. Mas quando ele começa a namorar, meu amigo, é sandalinha lavada, as unhas todas escovadas, o cabelo, né? Cortadinho na frisado, ele está apaixonado. Ela não é diferente, não está apaixonada, não tem alguém, ela sai para a rua, acorda de manhã, sai de qualquer jeito para ir comprar o pão, né? Não está nem aí, não tem compromisso. Mas se ela tiver apaixonada, a mãe manda ela comprar pão 8, ela só sai 9, se ajeitando no espelho. Na mente dela pode encontrar o amado a qualquer momento. E o mais gostoso do relacionamento é quando chega a noite. O cabra nem janta, né? Toma um banho rapidinho. E quando dá 7 horas, tá batendo no portão. Ela que só tomava banho na hora de dormir, toma banho cedo. Fica toda cheirosa. Ele que não usava perfume nem desodorante, agora não deixa de usar. E quando chega lá, meu amigo, haja beijo, né, meu irmão? E abraço. E a gente começa então a conversar uns com os outros. E começamos a abrir o nosso coração e contar nossas dificuldades, segredos. A dificuldade do namoro é quando dá 10 horas, que o cabra tem que ir embora. Ele começa a se despedir 9h30, né? E só consegue sair 10h15. E ó, é segurando sempre na mão dela, ela na mão dele. Tá bom, até amanhã. Tá, até amanhã. E não larga, né? Aí depois que larga, que consegue largar, no meio do caminho ele já pega o celular e liga para ela. Tá onde? Ele acabou de sair da casa dela. Tô em casa. Ó, assim que sair daqui, vou chegar em casa, vou entrar no Face. Ela disse, já vou estar te esperando, né? E namora aí até mais 1h30 da manhã, né? Sabe por que se casa? Porque não se consegue mais viver longe. Agora, duro é quando um casamento entrou por um namoro, um noivado, um relacionamento de confiança, e lá na frente, querido, depois de todo o amor depositado, de toda a confiança, há uma traição. A dor da traição, como é duro. Só quem já passou por um momento como esse pode dizer como dói sofrer a dor da traição. Mas tem várias maneiras de traição. Agora, como é duro, queridos, quando você conta uma coisa para sua melhor amiga e de repente você sabe que toda a igreja e toda a vizinhança está sabendo do seu problema. A dor da traição. Como dói quando nós traímos a pessoa amada, quando traímos a confiança um dos outros. O salmista aqui não está falando de qualquer um, ele disse, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão. Em outras palavras, ele vivia na casa do rei Davi, vivia na casa do profeta. É a mesma coisa que alguém que vai na sua casa, porque sempre tem aquelas amigas que tem aquela, né, aquela intimidade tão grande que uma veste a roupa da outra, né? Diz, menina, eu estou ligando para você que eu vou num aniversário e eu não tenho uma roupa legal, você pode me emprestar aí uma roupa? Aí a amiga diz, venha. E ela abre o guarda-roupa e manda você escolher. Mas como é duro depois que ela escolhe a roupa e ela sai falando do seu guarda-roupa. A dor da traição. Com o homem não é diferente, né? Às vezes pede uma chuteira, um tênis aí, né? Para dar uma passeada. Pede a moto para tirar onda com a gatinha. Quer impressionar, mas a moto não é dele, é do amigo. Mas como é duro depois que o amigo sabe que ele saiu falando mal do outro. A dor da traição. Agora imagine que o salmista está falando que como se sentiu traído. Quantos de nós temos traído a Cristo todos os dias? Dizemos que o amamos, que Ele para a gente é tudo, mas nos cultos de quarta-feira, nós trocamos Ele pelo futebol, trocamos Ele pelo sofá da sala, trocamos Ele pelo jornal nacional, trocamos Ele pelos Facebooks, trocamos Ele pela internet. Quantos de nós temos trocado a glória do amigo Jesus por coisa de valor nenhum? Que tipo de amizade é esta, querido? Que tipo de amigo é esse? Que quando mais Jesus precisa da igreja, a igreja não comparece. Quanto mais Jesus quer nos usar, nós não estamos prontos, nem queremos ser usados por Ele. Jesus também sente-se traído. A dor da traição. Uma certa feita, eu estava no Maranhão, vou contar uma experiência para você. Me convidaram para ir para o Maranhão. Eu pensei comigo logo nos Lençóis Maranhenses. E ajeitei minhas melhores roupas, consegui uma máquina fotográfica emprestada. Disse, rapaz, quando eu voltar de lá vou impressionar minha família. Vou tirar onda com meus amigos. Irmão, eu peguei o ônibus e parti para o Maranhão.
Mas Deus me levou para o pior lugar do Maranhão. Até o nome do lugar é feio, Buriticupu. Nunca vi isso no mapa, irmão. De madrugada eu estou dormindo e o motorista parou o carro e me acordou. E disse: cidadão, seu ponto. Eu olhei, tudo escuro, no posto de gasolina. Eu digo: não, rapaz, eu vou para o Maranhão. Ele disse: aqui é o Maranhão, mas você vai para Buriticupu, é aqui essa cidade. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. E aí desci no meio do nada, nem rodoviária tem. Tirei minhas coisas 3 horas da manhã do ônibus. E olhei ao redor da cidade. Tinha um vigia no posto. Eu digo: rapaz, aqui é Buriticupu, em Maranhão? Ele disse: é. Eu digo: meu Deus, onde foi que o senhor me botou agora, velho? Você ia no orelhão quebrado, ia no outro quebrado. Eu sem celular para ligar para o pastor. E foi uma agonia, tive que esperar o dia amanhecer para procurar uma igreja adventista. Irmão, lá é tão ruim que com 3 dias eu chorei para vir embora. Mas Deus é tão sabido que só tinha me dado o dinheiro da ida. Se Ele me dá o da volta, não tinha ventre de peixe certo, Ele ia ter que me trazer de outro jeito, mas eu não ia ficar lá não. Eu ia passar lá 45 dias. Lá você dá risada sem querer com o sol de lá, que é assim, ó. Eu falei: quem quer fazer estágio para ir para o inferno tem que ir para aquele lugar. Irmão, ali é quente demais. Amigo, uma poeirada onde eu estava, não tinha asfalto. Aí eu ia ficar na casa do pastor. O pastor lá passa a prova. Viu? O bichinho de lá, meu amigo, que casa é aquela? O sangue de Jesus. O bichinho nem carro tinha, meu irmão, era uma mobilete. E aí eu sentei na mesa no primeiro dia, angustiado até a alma. E eu falei: pastor, e aí, rapaz? A gente sentou para almoçar, ele começou a conversar comigo, a gente não se conhecia. Ele só tinha ouvido falar de meu nome. Aí eu comecei a contar na mesa um pouco da minha vida, como eu era e tudo. E aí eu contando para ele, empolgado. Ele disse: rapaz, eu lembrei de um negócio. Você não vai poder ficar aqui em casa, ó. Eu ia ficar na casa dele. Porque está chegando minha mãe com minhas irmãs aí, e eu não vou poder deixar você aqui. Eu digo: sujou. Agora eu vou deixar você na casa de uns amigos que eu estou evangelizando ali, uns traficantes. Você vai me ajudar lá. Eu digo: não vou não, pastor. Rapaz, quando a polícia bater lá, até eu provar que sou crente, eles já me levaram preso, já me bateram. Ele disse: não, rapaz, mas o rapaz é gente boa, irmão. Larguei a comida na mesa e fui para o quarto orar. Eu já estava desesperado e eu abri um berreiro. Chorei igual criança. Eu estou lá orando, orei mais ou menos 1 hora e pouco ali. De repente o telefone toca. Eu vi o pastor dizendo: está aqui. Não, chegou. Eu disse: é para mim. Eu digo: olha. Levantei, abri a porta, fiquei olhando para ele. Ele disse: tá bom, vem buscar. Eu digo: opa, esse rapaz, você vai para casa de seu Gilberto, o homem empresário aqui na cidade. Arrume suas coisas, irmão. Nem dobrei a roupa que eu tinha tirado da mala, do jeito que eu joguei dentro da mala e fechei. Eu estou lá, as pessoas: vem acabar de almoçar. Eu digo: eu não, deixa o Gilberto chegar, que eu vou comer na casa dele. E querido, quando eu estou lá sentadinho, daqui a pouco o seu Gilberto buzina. Ele disse: ó, seu Gilberto chegou. Eu digo: epa, seu Gilberto tem até carro. Peguei minha mala, abafei. Rapaz, era um carrão, um Honda. Ele nem precisou descer. De lá dentro ele abriu a mala cá fora. Eu digo: eita, meu Deus, isso aqui é um carro. Bafei, joguei minha mala dentro. E aí vai a gente no ar-condicionado. Eu digo: agora sim. Quando eu cheguei na casa de seu Gilberto, chegamos lá, desci do carro. Ele disse: Irã, esse mercado é nosso. Você pode ficar à vontade para comer o que quiser. Eu digo: agora deu, viu, rapaz? Ô irmão, batom garoto foi um golpe, viu? Acho que ele nunca vendeu tanto batom garoto na vida dele. E querida, a casa em cima. E quando ele me apresentou o quarto, irmãos, que bênção. Você já ligava o ar com o dedo na cabeceira da cama. Apertava o dedo, o negócio vinha para o seu lado. Eu digo: Deus é todo exagerado. Ajoelhei e agradeci a Deus. Passei ali alguns dias contando testemunho em várias igrejas. Seu Gilberto me levando para cima e para baixo. Olha, lá é tão ruim que não tem nem banco lá, querido. Ele tem que ir na capital para pegar dinheiro, porque os assaltos lá é tão frequente que os bancos fecharam. Lá tem índios, ele sequestra, vende droga, é uma agonia. Mas estava com o seu Gilberto lá, estava beleza. Faltando uma semana para eu vir embora, 1 semana e meia, eu estou dormindo e de repente estou vendo uma zoada na sala, aquele movimento.
E aí eu levantei também e observei que os semblantes estavam caídos. E fiquei olhando que as pessoas procuravam daqui e dali. E eu disse, meu Deus, o que eles estão procurando? Fiquei na minha esperando alguém me falar alguma coisa. Ninguém me falou nada, eu aí perguntei, 9 horas da manhã, não aguentei. Também já estava com fome, doido para tomar café. Se vem cá, aconteceu o quê? Aí seu Gilberto perdeu a bolsa dele com dinheiro. Isso nunca aconteceu aqui. Eu digo, pronto. Já está pensando que foi eu. Eu tinha contado que eu era ladrão, que eu tinha sido traficante. Aí a menina disse que ele perdeu a bolsa, que isso nunca tinha acontecido ali. Quis dizer o quê? Que tinha sido eu. Eu também comecei a procurar, né? Mostrar serviço. Ó, você vê o que é uma mulher sábia, né? Eu estava aqui com um problema na garganta, minha esposa levantou e foi orar. Já passou meu problema. Deveríamos ser sempre assim um com os outros, né? Não estou sentindo mais nada na garganta. Sei que ela está aí por algum lugar, procurou algum lugar para orar. Ela reconhece a guerra espiritual. Ela sabe que eu não sou assim. Ela sabe que o inimigo está irado. Porque Deus está fazendo maravilhas no meio de vós. Mas nós temos que ter esse sentimento. Um para com os outros, com nossos familiares. Devemos estar sempre atentos à guerra espiritual que está acontecendo aqui neste momento. Olha a visão da serva. Vai orar. E fica lá. Se as esposas e os esposos orassem mais um pelos outros, teria menos divórcio na igreja. Menos briga. Menos ódio. Menos sentimento de vingança de um para com os outros. Eu tenho 7 anos que conheço a minha esposa. É o mesmo amor. É o mesmo sentimento. Primeiro que casamento é um compromisso. Amor se conquista. Ninguém case por amor. Case por um compromisso. Olhe se a mulher é de Deus, se o servo é de Deus. Porque geralmente hoje a gente olha casa pela carne. Olhou para o corpo, gostou, ele é saradão. Tem uns gominhos assim, não é igual o meu redondo, mas tem uns gominhos, é lindo. Olhos azuis, cabelo maravilhoso, loirinho. A menina fica doida, né? Ele, por sua vez, se ela tem um corpo, né, daquele violão, ele fica atiçado. Mas precisa saber se tem Cristo, se tem um Espírito Santo. Porque quando vier a tempestade, você não naufragar. Geralmente diz, eu fiz a coisa errada. Sabe o que é isso? Não convida Jesus para o relacionamento. Eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa. É uma mulher de coragem, de fé. 8 anos aí, 7 anos aí nesse amor maravilhoso. Às vezes o couro come, viu? Logo quando a gente casou, a gente estava assim numa situação tão delicada. Toda hora discutindo, brigando. Que eu pensei comigo, rapaz, eu fiz a coisa errada. Ela pensou a mesma coisa. Aí eu falei com ela, o negócio é o seguinte, a partir de hoje a gente não vai mais deixar de discutir. Vamos discutir, vamos brigar, vamos falar umas verdades um para os outros. Agora a gente vai falar isso de joelho. Porque quando a gente acabar de discutir, a gente vai orar e beijo na boca para derrotar o diabo. Discutir, ela me dizia umas verdades, eu dizia outras a ela. Depois a gente chorava, orava e se beijava até o beijo ficar grande. Tem mais de 1 ano que a gente não briga. O problema dos casais é que depois que discute, fica com aquele sentimento de revolta, de vingança. Ele vai ver, ela vai ver. Não cedo. Aí o diabo entra e diz, eita, é por aqui. Não ceda mesmo não. A culpa é dele. Aí ele diz para a outra, a culpa é dela. Você está certo. Lá em casa não tem nenhum certo, viu? A gente se quebranta na hora. A gente não fica 1 hora de relógio de mal. Tem crentes que... Vão fazer 4 anos agora. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eita, se eu chegar nessa idade aí com uma mulher daquela ali, eu estou armada. Mas Jesus vai voltar antes. Mas queridos, que pena que lá no céu não vai ter casamento, viu? Porque essa mulher minha aí não ia largar por nada.
Mas, querido, nós precisamos mudar. Mas aí, estava lá no seu Gilberto, naquela angústia, aquela agonia, preocupado o que é que eu ia fazer. Comecei a procurar a bolsa, imaginei comigo, deve ser uns R$600. Levantei uma almofada, olhei debaixo do sofá, não sabia nem que bolsa eu estava procurando, mas tinha que mostrar serviço, estava ali comendo de graça. E aí aquela coisa foi passando, de repente eu ouvi ele botar no carro de som, o carro de som passou anunciando sobre essa bolsa. Eu digo, oi, então deve ser uns 2.000. Irmão, me deu uma angústia. E veio uma menina brincando comigo, a funcionária dele, disse, seu Irã, se o senhor achou a bolsa, devolva, que o senhor será bem gratificado. Eu digo, ó, para aí, que armação. Aí quando eu vou descendo as escadas, a esposa do seu Gilberto vai subindo, eu digo, minha irmã, tinha quanto na bolsa? Ela disse, R$36.000. Eu disse, meu Deus. E agora, Senhor? Ah, irmão, subi correndo, cheguei no quarto, nem consegui orar, deitei na cama, botei a Bíblia aberta no meu peito e abri o berreiro, chorei. Eu digo, meu Deus, fiz todas essas maravilhas, o povo se converteu, uma bênção dessa, vou sair daqui como ladrão. Ah, irmão, mandei chamar o seu Gilberto, a esposa dele, a gente se ajoelhou na sala, ó minha oração. Ô Deus, tu sabes que eu não roubei essa bolsa, pai. Toca no coração do seu Gilberto, da esposa dele, meu pai. Oh, tá querendo me defender. Só eu de estranho ali, nunca tinha acontecido aquilo, dizendo eles. Aí o seu Gilberto disse, Irã, então eu pensei que foi o senhor, não, que não deu tempo, não. Eu digo, o senhor pensando assim, já está dizendo que foi eu. Aí ele foi para o quarto aró, mandei ele para o quarto aró e caí de joelho. E fiquei lá de joelho, querido, chorando, e acabei dormindo até de joelho. 4 horas da tarde, uma criança vai passando na rua, 2 crianças, uma de 10 e outra de 8 anos. A vizinha do outro lado da rua chamou as crianças, disse, vocês encontraram aí de manhã uma bolsa com dinheiro? A criança disse, uma bolsa não, nós achamos 2 bolsas cheias de dinheiro, está lá em casa. Sabe onde estava a bolsa? Num prostíbulos. Essas crianças catam lixo para sobreviver. Ele tem um mercado, ele tinha jogado umas milharinas fora, só que de manhã ele desceu para pegar o leite, e na hora de abrir o portão, ele botou a bolsa em cima do passeio, e pegando o leite ali, acabou esquecendo e subindo. No momento que a menina veio catar a milharina, quando ela viu a bolsa que abriu, elas saíram correndo para casa, e a mãe falou, olha minha filha, quem perdeu essa bolsa vai procurar, e elas devolveram a bolsa sem tirar R$1, porque Deus estava comigo. O meu amigo não me abandonou. Amigo que é amigo não abandona o outro, não, querido. Ele vem no seu socorro na hora que necessitamos. Jesus é nosso amigo. Ele não abandona seus filhos. Agora o profeta está dizendo que até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Imagine a dor do profeta, imagine como Deus se sente quando nós o traímos com os pecados acariciados, pecados voluntários. Quando você se levanta contra o irmão dessa igreja e fala mal dele, você fala mal de Deus, eu falo mal de Deus. Quando você critica o pastor, você se levanta contra a obra de Deus. Eu quero lhe dar um conselho nesta noite, em nome de Jesus: não se levante contra os homens de Deus. Esses homens foram constituídos por Deus. Não se levante contra eles, para que a mão de Deus não pese sobre a sua vida. Se você não pode orar por ele, saia de baixo. Tem muita gente sofrendo aqui o peso da mão de Deus por falar do irmão por detrás. E às vezes são os mesmos que dão um sorriso para a pessoa e depois está falando da pessoa por detrás. Não conte nada falando, não, mas está acontecendo isso e isso. Que tipo de amor é esse? Que amizade é essa? Abra sua Bíblia para nós encerrarmos. No Evangelho segundo escreveu São João, Evangelho de São João 13, todos acharam? Versículo 21. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava.
Esse fez sinal, Pedro, sinal dizendo-lhes, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu-lhes Jesus, aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretende fazer, faze-o depressa. Queridos, Jesus estava na sua santa ceia e os 12 discípulos estavam com eles. Ora, assentado ali, Jesus afirmou para o discípulo que um dentre vós me trairá. Os discípulos ficaram angustiados entre si, um olhando para o outro, dizendo quem é. Eles ficaram totalmente desnorteados, quando imaginando que eles poderiam trair o mestre. E quero dizer para você, que entre os 12 discípulos, o mais bem preparado, querido, se Jesus tivesse vivendo nossos dias, seria Judas. Não se dava a parte financeira a qualquer um naquela época, só era passado a parte financeira ao mais equilibrado, ao mais inteligente dentre eles. Poderia ter sido Mateus, que era corretor de imposto, poderia ter sido o médico Lucas, para segurar, querido, administrar a bolsa, mas era dado a Judas, porque ele era o mais bem preparado para estar naquele trabalho, naquele momento. Mas a Bíblia diz que Judas tinha duas, queridos, ele tinha dois caráter. Ele tinha duas contas, uma nas Ilhas Caimã e outra nas Bahamas. Ele pegava uma parte do dinheiro, estou trazendo para os dias modernos, e colocava dentro do alforje, e a outra parte ele desviava. Jesus sabia disso? Poderia ter impedido, mas não fez, porque Jesus o amava. Foram 3 anos e meio andando com Jesus, vendo Jesus pregar o evangelho do reino dos céus, e vendo Jesus curar e libertar muitos cativos de demônio. E Judas teve tempo de sobra para se arrepender, mas não se arrependeu. Teve todo o tempo do mundo para entregar a vida para Jesus, mas não entregou, porque ele amava o dinheiro, era mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Quantos de nós somos como Judas nesse tempo? Amamos mais ao mundo do que a Jesus, valorizamos mais as coisas terrenas do que a morte de Jesus na cruz do Calvário. Quantos Judas há no nosso meio, traindo uns aos outros, odiando uns aos outros? Jesus trabalhando de forma poderosa para nos salvar, e nós temos lutado para nos perder. Pessoas na igreja com o coração de Judas. Judas fazia parte dos 12. Observe bem, ele também pregava o evangelho e ganhava almas para Cristo. Quando a Bíblia diz que foram separados e saíram 2 em 2, os 12, Judas também saiu para pregar o evangelho de Cristo. O grande problema era que a visão de Judas era financeira. Ele estava enraizado às coisas do mundo, não conseguia ver o brilho de Deus na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que ele o traiu por 30 moedas de prata. E Jesus, quando vê Judas se aproximando do Getsemane, Jesus então o espera. E a coisa mais linda que eu acho nessa passagem é que quando Judas chega para beijá-lo, ele abraça Judas e diz: amigo, com um beijo traíste o filho do homem. Irmão, Jesus nunca foi hipócrita. Ele chamou Judas de amigo, dizendo: Judas, eu não quero te perder, eu te amo. Judas poderia ter se arrependido ali, poderia ter se arrependido na mesa. Não precisava ser Judas, irmão, o traidor. Poderia ser qualquer um. Não precisa ser você e eu que viemos nos perder. Pode ser qualquer um. O que Deus está fazendo aqui esses dias é querendo salvar a mim e a você pelo poder do sangue de Jesus.
O que o Senhor quer aqui não é machucar nem eu nem você. Deus não tem prazer em nos destruir aqui. O prazer de Deus é que todos nós estejamos naquele dia nas mansões celestiais. O que Deus quer fazer aqui é te guardar e me guardar e nos livrar das garras do diabo que tem se levantado para tentar destruir a sua vida e a minha vida. Mas Ele tem mandado anjos para guerrear por mim e por você. Mesmo sabendo que somos traidores, vendemos Jesus por qualquer coisa, trocamos um culto na casa dele por qualquer porcaria, qualquer evento de doutrina tem arrastado os servos de Deus nos últimos tempos, pessoas trocando a glória de um Deus incorruptível por coisas corruptíveis. Pecar é um defeito pertinente à nossa natureza pecaminosa e decaída. Agora, arrepender-se, irmão, é uma virtude intrínseca da nossa natureza restaurada em Cristo Jesus. Nós somos filhos do pecado agora, estamos no pecado, mas não somos pecadores. Nós somos santos, diz a palavra de Deus. Chamei-o para o santificar e serem cheios do Espírito Santo. Só que nós temos traído a Cristo. Tem pessoas que entrou aqui nesta noite dizendo: Deus para mim é tudo, Ele mora no meu coração. Eu o amo, mas não quer fazer parte da igreja dele. Só que Deus, você ama a Deus do seu jeito. Só que eu quero te dizer, meu querido visitante, Deus tem o seu jeito de ser amado. Deus tem o seu jeito de ser adorado. Não é a mera prática de você dizer que tem Deus no coração. Eu também, quando eu estava no mundo, achava que tinha Deus no meu coração. Mas depois que eu entreguei minha vida a Ele, eu vim reconhecer que eu não tinha. Isaías 59, no versículo 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as suas cervejas, seus cigarros, suas festas, seus pagodes fazem separação entre vós e Deus. Deus não pode habitar no coração de alguém que mente, que vive fumando, usando droga e se prostituindo. Deus não pode entrar no coração de pessoas que vivem traindo sua namorada, sua esposa e sua noiva. Deus não mora em coração de pessoas que não querem servir a Ele. Agora eu quero declarar para você que está aqui nesta noite: se você está aqui, é porque Deus quer salvar você. Você diz que ama a Deus e bebe a cerveja que desce redonda. Quer beber a boa, a nova, a devassa. O diabo está aí colocando em cima das mesas, e cada nome. Você vê que hoje, querido, as propagandas de cerveja são uma mais que chama atenção que a outra. O que o diabo não mostra é que através da cerveja, da bebida, muitos lares têm sido destruídos. Muitas pessoas aí debaixo de carro com as suas motos. Famílias completamente dizimadas por causa da bebida em acidentes de carros. Ninguém sai para morrer não, querido. As pessoas saem para se divertir, saem para tomar uma cervejinha com os amigos. E quantos todos os dias são ceifados pelas estradas? Pessoas inocentes destruídas por causa da bebida de outros. E as pessoas batem no peito de Jesus: mora no meu coração. Quando você vai num bar e diz que ama a Deus, é como nós fôssemos Judas. Quando eu abro a internet numa página que desonra o nome de Deus, eu sou um Judas. Quando eu assisto coisas que desonram o nome do Senhor, eu sou um Judas. Quando você namora de forma que não honra o nome do Senhor, vocês é como Judas. Só que eu quero dizer uma coisa para você: Deus ama a mim e a você como amou a Judas. A Bíblia diz que os discípulos disseram: Senhor, quem é? Olha a resposta do Senhor: aquele que eu der um pedaço de pão molhado, esse é o traidor. Você sabe por quê? Se você ler o restante, você vai compreender que os discípulos não compreenderam. Porque naquela época só se botava o pão molhado na boca da pessoa que mais se amava. Nós temos uma cultura no Brasil: quando alguém faz aniversário, bate-se o quê? Parabéns. Há 3 anos atrás, 2 anos atrás, fizeram meu aniversário, fizeram uma surpresa para mim no centro, um almoço, e à tarde teve um bolo gigante. Bateram parabéns, eu não sei para que tanta vela em cima do bolo, eu não entendi. E bateram parabéns para mim, e assoprei as velinhas, que não foi pouca. E na hora me deram a faca, o pratinho,
O bolo era meu, o aniversariante era eu. E eu parti um pedaço de bolo. E o primeiro pedaço de bolo que eu parti, eu dei à minha esposa. Porque é a pessoa que eu mais amo. Glória a Deus. Jesus fez a mesma coisa. Molhou o pão e botou na boca de Judas e disse: Judas, eu te amo. Nesta noite Deus está molhando o pão com Jesus e colocando na boca de cada um de nós, dizendo: filho, eu te amo. Nós somos como Judas, queridos. Mas o pão molhado está aqui nesta noite. O Senhor está dizendo: Judas, você foi longe demais, mas eu te amo, filha. Eu te amo, meu filho. Não importa as loucuras que você fez, quanto dinheiro você desviou, eu te amo. O Senhor ama a mim e a você. O Senhor não quer te perder. Nós temos muitas vezes o caráter de Judas, mas o pão molhado está aqui nesta noite. Você aceita o pão molhado de Jesus nesta noite? Queridos, o Senhor não tarda a sua volta. Eu te convido esta noite, em nome de Jesus, a abandonar as práticas de Judas. E te convido a sentar na mesa com o Senhor. Imagine a alegria no coração de Deus pela presença de vocês aqui. Olha, querido, essa presença de vocês aqui não é em vão. Acreditem que vocês não estão aqui à toa. Vocês estão no melhor lugar do mundo. Vocês hoje escolheram o melhor lugar para estar. Eu quero dizer para vocês que não acaba aqui não, viu? Deus, através dessa maneira que você teve de vir à casa dele e estar aqui na frente para receber essa oração, ainda fará coisas muito grandiosas na vida de vocês. Eu não conheço o problema de vocês, não sei onde vocês moram, não sei quais são seus problemas, suas lutas, mas Deus conhece a mente e o coração de cada um de vocês. Só Deus sabe o que vocês têm passado. Mas louvado seja o nome do Senhor. Vocês ouviram hoje a voz de Deus e está aqui para a honra e glória do nome dele. Ó Deus, eu estendo a minha mão nesta noite pela fé. Sabemos que nada somos, que não temos poder algum, mas o Senhor tem poder para mover coisas extraordinárias e fazer coisas impossíveis aos olhos dos homens. O Senhor conhece essas pessoas que aqui estão, sabe aonde elas moram, conhece seus conflitos, seus medos, seus traumas, suas dores. Mas elas vieram aqui na frente em atitude de fé, crendo que não veio aqui em vão esta noite. Deus, ó Deus, derrama teu poder de cura espiritual. Envia teu Espírito para a vida de cada uma delas. Se há nesta noite aqui alguma mãe, algum pai com um filho dependente químico, liberta, Senhor, de toda dependência química pelo poder do nome de Jesus. Quebra todas as correntes, os grilhões, as algemas, todo dardo inflamado do maligno caia por terra em nome de Jesus. Se há alguém aqui endividado, meu Deus, Tu é dono do ouro e da prata, abre uma porta, dá oportunidade, dá sabedoria ao teu servo, à tua serva, para possa quitar suas dívidas e ter paz no seu coração. Abençoa a tua igreja, dá-nos um coração, Senhor Deus, aquebrantado na tua presença. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, esse casal da filmagem, os meninos do louvor, as servas do Senhor que vieram aqui em cima, mais uma vez glorificar o teu nome. Obrigado pela grande esposa que me concedeste. Leva o teu servo pastor em paz e em segurança ao encontro da sua mãe, lhe dando força e poder para resistir nos dias difíceis. Guarda toda a tua igreja debaixo das tuas asas poderosas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.